Amém. Glória a Deus. Shalom, então, a todos os irmãos que estão acompanhando aqui ao vivo, aqueles que vão também nos assistir aqui pelo nosso canal do YouTube. Vocês vão me ver aqui meio atravessado, irmãos, porque eu estou aqui, o computador aqui na frente e estou fazendo aqui, usando a câmera do celular que está aqui do lado, tá? Então, não se importem, vou estar meio atravessado, mas vocês vão compreender aqui tudo, tá bem? Glória a Deus. Irmãos, essa semana, glória a Deus, hoje chegou mais uma bênção. Indico a todos. Foi tão bênção, não sei se vai aparecer, ó. Compramos essa raridade, essa Bíblia. Essa Bíblia aqui, ela é a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, ACF. E ela é também RCM, que significa Referências, Concordâncias e Mapas. Gente, excelente essa Bíblia. Ela tem uma espessura muito boa, né? Estou falando aqui porque coisas boas a gente acaba sempre indicando, né? Ela tem um bom espaço lateral, não sei se vai aparecer, mas ela tem um bom espaço lateral que ainda você pode fazer algumas anotações, onde tem umas referências. Ela tem os escritos, as falas de Jesus escritos em vermelho, tem duas fitas, né? Uma para o Antigo Testamento e uma para o Novo. Excelente. Outra coisa que eu gostei muito, irmãos, foi a forma da leitura, as palavras aqui, que ela é algo mais polido. É um português, claro, um português um pouquinho mais antigo, né? E talvez eu sei que tem muitos que às vezes gostam de uma Bíblia que seja um pouquinho mais fácil o entendimento, né? Normalmente a NVI, a NVT, ou aquela mensagem, tem outras Bíblias que elas são um pouco mais de fácil entendimento. Mas, claro, que isso é bom também, né? Mas sabe que hoje eu estava refletindo sobre isso, que é muito bom se realmente você ter uma Bíblia que te dê um fácil entendimento, mas ao mesmo tempo, irmãos, é bom a gente também ter uma Bíblia onde você tem uma linguagem um pouquinho mais antiga. Por quê? Simplesmente pelo fato de que muitas vezes a linguagem atual, por mais que ela fale da mesma coisa, às vezes ela tira a importância do que está querendo ser dito. Vou dar um exemplo aqui. Antigamente, como é que a gente chamava uma outra pessoa, principalmente de uma forma mais formal? Vós-me-sê, que está na língua portuguesa. E desse vós-me-sê foi reduzido para você. E esse você agora foi reduzido para se. Você foi aonde? Você disse o quê? O se. E na escrita ainda, agora é só o V e o C, abreviado. É ou não é? Agora eu falar vós-me-se e eu escrever VC não é a mesma coisa? Agora você escreveria para um presidente VC da forma abreviada? Você usaria uma palavra que condiz com a pessoa, com o seu cargo, com a sua importância, não é mesmo? Então isso também me faz analisar que a Bíblia, embora ela te traga uma linguagem mais fácil de entendimento, eu tenho que cuidar para que essa linguagem atualizada não me roube a importância do texto e do que está querendo ser dito ali, né? Porque senão daqui um pouco nós vamos, ao invés de olhar assim, o Senhor dos Exércitos, ah, o, o Senhor, ou só, o cara lá de cima, como dizia uma música, né? A gente começa a atualizar o vocabulário e a gente acaba, às vezes, perdendo a raiz, a verdadeira importância daquilo que está sendo dito e para quem está sendo dito, a profundidade do texto. Então, se você tiver, às vezes, uma Bíblia com a linguagem mais fácil, amém. Mas tem aí uma Almeida, uma King James, uma que tenha uma linguagem um pouquinho mais difícil, para que você se acostume também com o linguajar e entenda a importância do que está sendo dito. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos continuar. Semana passada nós tivemos um compromisso, não conseguimos estar aqui. E na outra semana, semana retrasada, vamos só trazer a memória aqui dos irmãos, aquilo que foi ministrado, aquilo que foi trazido aqui como ensino. Nós estamos falando aqui, então, na primeira aula falamos sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre tudo vir dele, inclusive nós, os anjos, tudo veio dele. Amém? Primeira aula.
Segunda aula, nós falamos, então, a teoria do gap, falando a respeito do anjo, aquele querubim que caiu. Amém? Hoje, eu quero voltar um pouquinho nesse intervalo, nesse no princípio, para a gente falar acerca de algumas coisas aqui e entender o que, que está se referindo esse no princípio. Porque quando nós falamos assim, no princípio, normalmente nos dá a ideia de tempo, de período, de uma fase, que foi no começo, quando começou todas as coisas. Amém? E também acredito que tenha também esse sentido. Mas eu creio que o texto bíblico ele não está querendo falar somente de um período, não somente de um tempo, mas sim de uma pessoa. Aonde é que foi criado todas essas coisas? Amém? Então eu quero que você acompanhe comigo outros textos aqui para que a gente possa meditar naquilo que o Senhor nos deixou em outros textos que vai corroborar para a gente ter esse entendimento do que ele quis falar aqui nesse no princípio. Então, abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim: Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O que ele está dizendo aqui? Que ele é o princípio. Então, quando nós lemos aqui em Apocalipse, ele diz que ele é o princípio, o fim, o que nós entendemos? Que esse início está se tratando não somente de um tempo ou de um período, mas sim de uma pessoa. Ah, mas o que faz de diferente isso no texto? Faz toda a diferença. Por quê? Porque eu entendo que quando ele diz que no princípio, ou seja, em Cristo, criou Deus os céus e a terra. Isso nos dá a dimensão, a ideia do tamanho do nosso Cristo. Porque os céus e a terra foram feitas em Cristo. Porque Ele é o princípio, Ele é o fim. Outro texto que pode corroborar, que nós já lemos semana passada, mas eu quero reler ele novamente, está lá em João. João no capítulo 1. João capítulo 1, a partir do versículo 1. Ele diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então veja, como é que ele se manifesta no princípio? Vamos raciocinar aqui. Por que ele não se manifestou no princípio como o Filho, que ainda não era tempo? Ele era um mistério oculto em Deus, como diz a palavra. Como que Deus vai ocultar o seu Filho dentro dele, sem que ele seja reconhecido, mas que ele possa ser manifesto? Como que Deus fez isso? Simples. Manifestou seu Filho enviando como uma forma de verbo. Como que olhando para Deus, eu ia imaginar que quando Deus falasse, a fala, o verbo de Deus era o Filho que estava saindo dele. E que Deus, através da sua palavra, faz todas as coisas. Na sua palavra. Vocês conseguem compreender o tamanho, primeiro, do nosso Deus? Deus envia o seu verbo, que é o Filho manifesto. E aí nós conseguimos identificar que nesse princípio era o verbo. Ou seja, os céus e a terra foram criados pela palavra. Os céus e a terra estão sustentados na palavra de Deus, que é Cristo. O céu e a terra são sustentados em Cristo, por Ele, porque foi feita por Ele. Todas as coisas.
Então isso agora tem um peso muito maior. Quando nós lermos aqui, nós não vamos entender, foi lá no começo que Deus criou as coisas. Não. Foi através do Filho que se manifestava como verbo ainda. Amém? Vê como muda nosso olhar em relação ao texto? Deixa eu abrir aqui também em Hebreus. Hebreus 11. Vai nos trazer aqui mais algumas confirmações. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ele vai dizer assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, olha só, pela fé que entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Anote aí na sua Bíblia, olha o que ele diz aqui, ó. Pela fé entendemos que os mundos, que mundos são esses? O mundo espiritual e o mundo natural. Que os mundos, pela palavra de Deus, quem é que é a palavra de Deus? João 1, que nós lemos. O Verbo é o Filho, que desde o princípio estava com o Pai, só que se manifestava de forma diferente. Então aqui nós entendemos e temos a prova de que os mundos, que é o princípio de todas as coisas, quem criou foi Deus através de Cristo. Cristo criou todas as coisas. Nele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso aqui, irmãos, não sei para vocês, mas para mim acaba trazendo uma profundidade muito maior a respeito das Escrituras. Faz com que a gente entenda quem realmente veio nos salvar e o porquê há tanto poder no nome dele. Não foi só pela obra que ele consumou aqui na terra, é pela obra que está consumada desde os séculos dos séculos. Lembra que nós lemos nas aulas passadas, em Salmos, não recordo agora, acho que Salmo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Salmo, acho que 90, não lembro. Salmo 90, que diz que de eternidade a eternidade ele é Deus. Então, irmãos, por isso que há poder no nome do nosso Senhor, que nele está o Filho, aquele que criou todas as coisas. E por que que nós precisamos compreender disso para nós ter cada dia mais certeza da nossa fé, da base da nossa fé, o porquê que nós vivemos o cristianismo, o porquê que nós entregamos a nossa vida para Cristo. Por que que vale a pena passar pelas breves e momentâneas tribulações deste século, deste tempo? Entendeu? Porque aquele que criou todas as coisas, o mundo visível e o invisível, ele veio para a terra para nos resgatar. Tudo é sustentado por ele. Por isso que nós precisamos cuidar com aquilo que sai da nossa boca, porque nós vamos ver aqui nos textos seguintes, né, mais para frente aqui, que a Bíblia diz que o Senhor ele nos formou do pó da terra, mas que antes disso ele apresenta um projeto, dizendo assim: façamos nós, o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Bom, se nós seremos a imagem e semelhança de Deus, Deus criou todas as coisas enviando o seu verbo, falando. E quando Deus fala, o que sai dele, esse verbo, o verbo quer dizer tudo aquilo que dá ação e movimento. Essa ação e movimento é chamado o Cristo, o Filho. Então, se nós somos hoje uma nova criatura, onde temos a imagem e semelhança de Deus, quando nós falamos, o que sai de nós é vida, é Cristo, é luz, ou pelo menos deveria ser. Por isso que a Bíblia diz que não tem como jorrar duas fontes de água da mesma fonte, né? Uma fonte de água salgada e uma fonte de água doce. Não tem como de uma fonte jorrar bênçãos e outra maldição. Amém? Então, para nós fazer o caminho de volta, retornar a essa essência de nos tornar a imagem e semelhança do Filho de Deus, nós precisamos entender que tudo aquilo que sai da nossa boca é a manifestação do Cristo, ou pelo menos deveria ser. Por isso que nós precisamos cuidar. E a Bíblia fala que nós vamos prestar conta de toda palavra que sai da nossa boca.
Por quê? Porque representam o Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora, outra coisa que eu queria trazer para os irmãos, eu tinha acho que mais ou menos mencionado aqui na semana passada, nós falamos aqui a respeito dessa teoria do gap, onde que nós vemos que esse anjo cai, a terra é criada, é formada, o anjo cai, e agora, Gênesis 1, versículo 2, a terra está sem forma e vazia. E por que que nós imaginamos, ou pensamos e compreendemos que agora essa terra está sem forma e vazia? E que se deu através da queda do anjo? Bom, primeiro, nós vamos ver aqui versículo 3. O Senhor ele vai dizer assim: E disse Deus, haja luz. E quando eu leio esse versículo 3, isso me traz uma informação muito relevante. Por quê? Porque o Senhor teve que trazer luz para esse ambiente onde ele tinha criado. Agora, há uma explicação na física que diz que só pode haver trevas onde houve luz primeiro. Por quê? Porque trevas ou escuridão é justamente a ausência da luz. Só pôde existir um anjo das trevas aonde antes houve um anjo da luz. E a queda desse, porque você há de convir comigo que você vai ver que no versículo 2 a Bíblia diz que há trevas sobre a face do abismo. Agora eu te faço uma pergunta para você refletir. Em que momento surgiu essas trevas? Você já parou para pensar? E por isso que faz muito sentido essa teoria do gap, nesse longo espaço de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2, que algo tem que ter acontecido, porque se há trevas no versículo 2, precisou ter luz no versículo 1. Se teve luz no versículo 1, quer dizer que entre o 1 e o 2, essa luz se perdeu. E aí Deus tem que restaurar essa luz na terra novamente. E aí você vai ver que os passos seguintes, no versículo 4, o texto vai dizer assim: E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Agora eu te pergunto, em que momento surgiu a luz e as trevas nessa criação? Qual foi o princípio das trevas? Aqui. Por isso que faz sentido ter esse intervalo. Algo celestial aconteceu. A queda, que ela é revelada aqui no capítulo 2 ou 3, se não me engano, a queda do homem, ela tem que ter se dado na eternidade, nos céus. E por que que também faz sentido essa queda ter começado nos céus? Porque quando Jesus voltar, ele não vai restaurar somente a terra. Você vai ver em Apocalipse, quando o texto vai dizer assim: E vi novos céus e uma nova terra. Ou seja, os céus também precisam ser restaurados. Se não tivesse havido a corrupção ou o pecado nos céus, os céus não precisariam ser restaurados. Se não tivesse uma rebelião no céu, o céu não precisaria ser feito novamente. Consegue compreender? Fica claro para você? Você que está de câmera fechada, bota uma mãozinha, dá um glória, faz alguma coisa para eu saber que tu está vivo, cristão. Senão eu não sei que você está aí, para eu saber que você não está dormindo. Amém? Glória a Deus. Então, esse início aqui, irmãos, ele é um pouquinho mais profundo, tem muitos detalhes que faz a gente pensar a respeito aqui desse princípio. E aí nós compreendemos que as trevas, em algum momento, ela tem que surgir, porque quando nós lemos aqui, a gente, nesses últimos anos, a gente anda muito apressado, né? As coisas estão tão rápidas, a gente acaba lendo muito rápido, né? E passa desapercebido esses detalhes. Mas são coisas que, como a gente vem falando nas reuniões sobre ouvir Deus, né, sobre nós meditarmos nas Escrituras, é justamente fazer isso. É fazer perguntas. É você ler um versículo, parar naquele versículo e se perguntar, mas e isso? E aquilo? Quando que surgiu? Quando que aconteceu? Qual foi a primeira vez que foi citado esta palavra? E a partir dessas meditações, você vai ver que vai começar,
surgir muitas coisas, muitas novidades que o Senhor vai trazer ao seu coração. Amém? Então, entendido isso, irmãos, agora começa a ficar um pouquinho mais claro nós entender que algo aconteceu nesse intervalo. E vai ficar mais claro ainda quando eu falar agora para vocês que a Terra ela estava debaixo de um dilúvio. E dilúvio, você sabe, que é uma sentença do Senhor. Agora você deveria se perguntar, mas aonde deu esse dilúvio que não está escrito? Você tem que ser curioso, irmãos. Tem que se perguntar, como que nós podemos saber que a terra ela estava inundada, envolta em água? Vamos continuar lendo aqui, vai ficar bem claro para nós. Olha só. Versículo 3, o Senhor diz: E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Agora, lembra que tem um texto na Bíblia que diz que Cristo é a luz do mundo? Ou seja, então, se o princípio era Cristo, ele era o Verbo e tudo foi feito por ele, quer dizer que se ele é a luz do mundo, irmão, como que ele não conhecia a luz? Só agora que ele foi ver que a luz é boa. O que o Senhor está querendo nos dizer é que ele viu que era bom a luz do mundo voltar ao mundo, estar no mundo novamente. Amém? Versículo 5. E Deus chamou a luz, olha só, sublinhe na sua Bíblia aí, a luz de dia, e as trevas chamou de noite. Isso aqui vai ser muito importante mais para frente para a gente compreender. O Senhor está nos mostrando algo que está acontecendo no espírito, no mundo espiritual, para que depois isso se revele no mundo natural. E isso aqui, irmãos, vai ficar de sinais para nós todos os dias. Amém? E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e manhã do primeiro dia, ou do dia primeiro. Versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão sobre o meio das águas e haja separação entre águas de águas. Olha que interessante. Provavelmente na sua Bíblia deve estar escrito firmamento. Firmamento, expansão, isso aí você já vai ter a revelação do que quer dizer esse firmamento ou expansão. Mas olha o que o Senhor está fazendo. Entenda que o Senhor, ele está fazendo uma separação. Agora, se tudo veio de Deus, tudo era criação de Deus, por que Deus está fazendo uma separação? Há necessidade de você separar o povo de Deus, se ele tudo é um só? Mas vê que o Senhor já começa separando a luz das trevas, o Senhor já começa a separar águas para cá, águas para lá. Ou seja, é separação, irmãos. Então, quando a gente diz para você se separar das coisas desse mundo, isso aqui não é porque o pastor é chato, é bíblico. Amém? 7. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Olha só, e chamou Deus a expansão de céus. Então, essa expansão, ou na tua Bíblia provavelmente deve estar firmamento, você pode puxar uma setinha ali e dizer, ó, esse firmamento, essa expansão é céus. Então, quando você olhar para os céus, entenda que aquilo ali é o firmamento, ou a expansão ao qual o Senhor mencionou aqui em Gênesis. E foi tarde de manhã do segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça porção seca. Aí está a prova que a terra estava num dilúvio, porque até então não aparecia porção seca. Você tinha parado para reparar nesse detalhe? A porção seca só veio aparecer a partir da ordem de Deus. Até então, tudo era dilúvio, era água, era envolto. Eu vou tentar. Tenha um pouquinho de paciência comigo aí, irmãos. Deixa eu ver se eu consigo. Ver se vocês estão vendo aí. Vamos ver se ele vai abrir um quadro branco aqui. Um lápis aqui para rabiscar. Ó, imagine comigo. A Terra. Tá? Não vai sair muito bom o desenho, mas só para vocês terem ideia. Tudo isso aqui, ó, era água. Só tinha água. Água. Água e mais água. Todo envolto em água.
tá? Imagine agora a Terra, vamos imaginar ela aqui, ó, o plano, tá? Tudo isso aqui era água, tudo cheio de água. Aí o que que Deus faz? Deus faz uma expansão, onde ele chama de céu, certo? Aqui é a expansão e aqui a Terra toda coberta d'água. Só que aí ele faz uma divisão. Ele vai fazer o quê? A água agora acima do céu e a água cobrindo toda a Terra, certo? Então o que acontece? Está num dilúvio aqui ainda. Aí agora o Senhor diz: apareça a porção seca. Então você vai ver agora o firmamento ou a expansão com água acima. E agora você vai ver aqui, ó. Vamos fazer assim que daí vai ficar mais fácil de entender. Água aqui, água aqui. Vamos fazer um rebaixo aqui mais fácil para entender. E água nessa parte. E aí apareceu aqui, ó, terra, certo? E aí o Senhor vai continuar dizendo assim: e assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e os ajuntamentos das águas chamou de mares. Então aqui agora o Senhor está refazendo toda a separação da terra. Está separando água em cima, água embaixo. Por que que essa informação é importante? Porque quando você chegar no dilúvio de Noé, você vai entender o porquê que a terra foi toda envolta em água. Da onde é que veio tanta água? Foi chuva? Não, irmãos. Aquela abóboda d'água, que eles chamam, né? Essa camada de água que ficou acima da expansão, acima do firmamento, você vai ler lá depois que irrompeu as janelas do céu. Toda essa água que estava acima do firmamento veio para a terra. E também aqui na terra as fontes jorraram. Ou seja, em Noé, a terra voltou a ser aqui, ó, aqui no, depois como estava aqui no versículo 2. Ela voltou a estar num dilúvio. Qual que é a diferença agora? É que em Noé, o Senhor já estava novamente apontando Cristo. Em Noé, o Senhor estava apontando para Cristo. Por quê? Porque ele pega uma família, esconde dentro da arca, a arca apontando para Cristo, e ele envia o dilúvio. E esse dilúvio mata todo o ser vivente sobre a terra, exceto aqueles que estavam guardados na arca, ou seja, em Cristo. Então, irmãos, dilúvio é juízo sobre a terra. Então, quando nós começamos a ler esse início, nós vemos que, a partir do versículo 2 a terra já está num juízo. Ela já está envolta em água. Faz sentido para você? E veja que só depois que o Senhor faz essa separação, olha só, versículo 11. E disse Deus: produz a terra erva verde. Ou seja, o Senhor agora ele começa a produzir. Por quê? Como é que ele ia produzir antes? Não ia sobreviver. A não ser, talvez, aquelas ervas marinhas, né? As plantas marinhas. Mas todas as árvores que dá semente, que dá fruto, não tinha como sobreviver porque estava num dilúvio. O Senhor só pôde fazer depois que ele fez a separação das águas e fez a porção seca aparecer. Glória a Deus. E aí ele segue, versículo 11. E Deus disse: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja os luminares na expansão. Lembra? E o Senhor fez agora aquela expansão. E nessa expansão agora, que é o firmamento, o Senhor coloca esses luminares. Que luminares são esses? As estrelas, o sol e a lua. Amém? Na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Ué, mas só um pouquinho. Dia e noite, certo? No versículo 4 o Senhor já não tinha feito separação desse dia e noite, só que com outro nome, luz e trevas? Por quê? Porque Deus estava falando no versículo 4 do mundo espiritual, o que aconteceu no mundo espiritual. Porque foi lá que começou a rebelião, foi lá de onde surgiu as trevas.
Então, e lembra que nós lembramos em Hebreus, tem um texto que fala que tudo que nós vemos, que este mundo criado, ele não vem do que é aparente, mas do mundo invisível, daquilo que não é aparente. Ou seja, o mundo natural é uma cópia, é um modelo do mundo espiritual. Acontece lá e depois se reflete aqui. Então, primeiro o Senhor faz separação de luz e trevas, não é mesmo? E aí depois o Senhor denomina um nome ainda. A luz é dia, as trevas é noite. Então, irmãos, quando você olhar para a sua janela e olhar assim para a noite que está escuro, lembras, o Senhor fez separação, agora é trevas. E quando raiar o sol, você lembra, dia, há uma separação e foi Deus que fez. Agora, nós sabemos que a luz do dia, ela é iluminada por qual luminar? Pela lua, pelas estrelas ou pelo sol? Pelo sol, não é? Abra lá em Malaquias comigo. Malaquias capítulo 4. Se você chegar lá, me espera. Malaquias capítulo 4. Vamos ler do versículo 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Olha o versículo 2. Mas para vós, estou falando com você aí, crente, ó. Para vós, o que temeis, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Isso aqui é uma profecia que foi dada pelo Senhor através da vida de Malaquias, falando do nosso Senhor Jesus Cristo. O Cristo aqui é tido como o sol da justiça, que naquele dia brilhará. Por isso que quando nós olhamos aqui, ó, separação de luz e trevas, ele separa dia e noite, e o dia brilha através do sol. Então, quando você olhar para o dia, lembra de Cristo. Todos os dias, Cristo se manifesta na tua vida através do sol. E aí você tem a cara de pau de dizer que Deus não fala contigo ainda, crente. Olha, ai, 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 ai. Para que mais sinais que esse, não é mesmo? O nosso Cristo é o sol da justiça, que brilha. Irmãos, Deus está apontando o fim desde o princípio. Versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e que sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Lembra, né, que tem um texto lá em Apocalipse que fala que depois, né, quando o Senhor refazer todas as coisas, não vai mais ter os luminares, não vai mais ter sol nem lua, né? A grande cidade, a Nova Jerusalém, que desce do ar, do céu, ela não vai precisar mais de sol, porque o próprio Cristo vai iluminar a cidade. Por quê? Porque ele é o sol da justiça. Ele é a luz do mundo. Sempre foi, né? Versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, né? Lembrando que a lua ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. Isso diz muito, né? Se as trevas têm alguma luminosidade, a luz que brilha nela somente é aquela que reflete de Cristo. Então, irmãos, nada vem de nós, tudo vem dele. Até a lua para iluminar a noite precisa do brilho do sol, precisa refletir a luz do sol. Por isso, irmãos, que a obra que nós fazemos nada vem de nós. Nós apenas estamos limpando esse vaso de barro para poder ver se ela consegue refletir um pouquinho da luz de Cristo. Nada vem de nós. É Ele. 18. E para governar o dia e a noite, para fazer a separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. E foi assim a tarde e manhã do quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre as faces da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente que as águas abundantemente produziram,
conforme as suas espécies, e toda árvore de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus a abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e manhã do quinto dia. Olha que interessante. Isso aqui comprova que tudo aquilo que Deus cria, Deus ele dá uma ordem. Vê que Deus criou os animais, ele deu uma ordem. Por que que é importante isso? Porque lembra que nós falamos na aula passada que quando Deus criou todas as coisas, que aquele querubim, ele era um querubim cobridor, ele estava comandando outros querubins, e esses querubins, que se chama guardião, agora, olha, vamos refletir. Por que que Deus ia criar um querubim, aonde quer dizer que esse querubim ele é guardião, mas ele ia guardar o que do quê? Se ele é o Satanás. Como que você vai colocar o Satanás para guardar as coisas de Satanás? Mas ele não era assim Deus do princípio. Então quer dizer o quê? Que quando ele foi criado, esse querubim guardião, ele estava para guardar o quê? Normalmente a gente guarda do ladrão, não é mesmo? Mas se não tinha ladrão, ele ia guardar do quê? Ele ia guardar para que tudo aquilo que foi criado cumprisse com a ordem de Deus. Vamos dar uma pausa aqui nesse versículo e eu vou trazer uns outros textos aqui só para nós contextualizar isso aí, porque senão você vai ficar perdido um pouquinho. Abra comigo lá em Jó 28, no capítulo 28, versículo 25. Eu vou ler a partir do 24 para ter um entendimento. Então, eu vou repetir aqui, tá? Para ficar bem claro. Jó 28, Jó capítulo 28, versículo 24. Né? Diz assim, ó, porque ele olha para os fins da terra e vê debaixo de todo o céu, para fazer o peso dos ventos, e ele pesa as águas por medida. Quando ele fez um decreto para a chuva, ó, tem um decreto para a chuva, e um caminho para os relâmpagos do trovão. Ou seja, irmãos, o relâmpago ele não é só um movimento por acaso. A Bíblia está dizendo que cada relâmpago tem o seu caminho, determinado pelo Senhor. Então tudo tem uma ordem do Senhor. Agora, quem é que vai guardar isso aqui? São anjos. Anjos que guardam toda a criação. Jeremias, capítulo 5. Deixa eu ver, tem outra coisa aqui. Só fui anotando o texto, irmãos. Capítulo 5, 22. Eu fiz uma salada de fruta aqui no meu estudo. Mas o Senhor vai dar graça. Jeremias, capítulo 5, versículo 22. Vós não temeis a mim, diz o Senhor, vós não temeis a minha presença, que pus areia para limite do mar, como um decreto perpétuo, que o mar não possa transpassá-la, embora as suas ondas se agitem, contudo não podem prevalecer, embora rujam, não podem ultrapassá-la? Aí você pode me dizer assim, ah, mas e em casa dos tsunami? Exatamente. Você pode ver que o tsunami ele vai avançar, ultrapassar o limite, mas vai ter que voltar. O que que acontece? O anjo que estava cuidando daquela parte, aonde ultrapassou, onde criou destruição, ele vai responder. Depois isso aqui vai ficar mais claro lá em Apocalipse, onde você vai ler lá que uma terça parte das águas foram feridas, uma terça parte da natureza foi ferida. Por que uma terça parte? Porque em Apocalipse, capítulo 12, ele vai falar que o dragão, aquela antiga serpente, arrastou com ele, com a sua cauda, uma terça parte das estrelas. Estrelas aqui simbolizando os anjos. Ou seja, Deus, irmãos, criou todo um sistema de organização quando ele criou todas as coisas. Então, Deus criou tudo e deu ordem, decreto para todas as coisas. Tudo tem um decreto, tudo tem uma ordem na natureza, inclusive para nós. E Deus coloca anjos para cuidar. Irmãos, não tem uma organização melhor que a organização de Deus. Então, esses anjos que caíram, eles não estão fora das suas posições. Eles estão na mesma posição em que Deus criou para que eles fossem. O detalhe é que agora eles são anjos caídos. Ao invés de proteger, eles deixam a revelia. Então, onde era para as ondas irem até o mar e retornar, tem tsunami. Aonde os ventos era para soprar numa velocidade, às vezes tem furacões.
né? Tem vendavais. Você vai ver uma desordem na natureza. Por quê? Alguém não está fazendo o seu trabalho ou está deixando a revelia. Vamos pegar outro texto, vamos avançar. Apocalipse 16. Irmãos, já fugimos de Gênesis. Misericórdia. Apocalipse 16, versículo 5. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas, e eles se tornaram em sangue. Veja só, aqui nós vemos que tem um anjo sobre as águas. Apocalipse 7, versículo 1. E depois dessas coisas eu vi quatro anjos de pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra. Olha só, quer dizer que o anjo, então, aqui teve poder para reter os quatro ventos. São eles que guardam a criação. Qual é o anjo, ou o espírito, né? Não sei como é que você quer falar, mas qual é o anjo mais famoso das águas que nós conhecemos aqui no Brasil? Iemanjá, Yara, Janaína, tudo dá no mesmo. São anjos, só que são caídos. Amém? E aí você vai ver um anjo de fogo. Pode ver no terreiro, normalmente costuma ter, né? O espírito que vem da mata, o espírito que vem do fogo, o espírito das águas, o da pedreira. Parou para pensar nisso? Que cada região tem um, por quê? Porque estão guardando uma parte da criação. Amém? Vamos voltar? Vamos voltar para o caminho? Vamos voltar ao Apocalipse. Ah, Gênesis. Gênesis. Glória a Deus. Eu espero, irmãos, que quando você for ler Gênesis novamente, você não leia mais da mesma forma. O Senhor possa falar contigo de formas diferentes. Daqui eu parei, 23, 24. Deixa eu ver. Tá, vamos pular. Não, vamos pular para o 26. E daqui um pouco a gente já encerra aqui. Nesse versículo 26, Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus ele apresenta um projeto. Que Deus é assim, irmãos, Deus é organizado. Deus ele projeta tudo, inclusive você. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todas as coisas rastejantes que rastejam sobre a terra. Amém? Ou seja, o que que Deus faz aqui? Deus apresenta um projeto. Ó, vamos fazer um homem à nossa imagem e semelhança. Certo? Dois detalhes aqui nesse texto, nesse versículo, que Deus apresenta o projeto para o homem e já demonstrando a lei que ele ia determinar sobre o homem. Que lei era essa? Governo. Vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Qual que é a lei que estará sobre o homem? Ele precisa exercer governo. Já que ele vai nos representar, nada mais justo do que uma representação de governo. Faz sentido, né? Versículo 27. Assim Deus criou o homem, ou seja, projeto apresentado, versículo 27, projeto aprovado e dado a execução. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea ele criou. Olha que interessante. Deus ele cria macho e fêmea ao mesmo tempo. Só que quando você vai ver no capítulo 2, versículo 7, agora Deus forma o homem do pó da terra. Mas ele diz que ele forma o homem, porque a mulher vem depois. O que que isso nos mostra? Que essa criação do homem se deu na eternidade, no mundo espiritual. O que Deus estava falando, façamos o homem em nossa imagem e semelhança, ele estava falando no espírito. Quando ele cria esse homem, quando ele traz essa vontade de fazer o homem, ele faz macho e fêmea, já na eternidade. A única questão, irmãos, que na terra o homem veio primeiro, mas na eternidade nós estávamos juntos, fomos criados ao mesmo tempo, macho e fêmea. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse, versículo 28, sede frutíferos. Agora começa a ordem, a determinação sobre o homem.
Sedes frutíferos e multiplicai-vos e enchei a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, talalá, talalá, talalá. Amém? O que o Senhor está mostrando aqui? Deus, através do seu verbo, que é o Filho, que é Cristo, em Cristo, que é no princípio, ele cria todas as coisas, os céus e a terra. A aula passada nós vimos sobre esse anjo. Vamos voltar lá, eu quero ler novamente. Abre comigo lá em Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28. Vamos ler a partir do 14. Que ele vai dizer assim, ó. Tu és o querubim ungido que cobre. Eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o monte santo de Deus. Sobre o monte de Deus. Caminhaste para cima e para baixo, do meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos. Deixa eu ver se era essa parte que eu queria trazer para os irmãos. Espera aí. Isso mesmo, era isso aí mesmo. Era sobre o jardim. Ó. É, não, é o versículo 13. Essa parte do versículo 13 eu quero trazer para os irmãos. Ele diz assim: Tu estiveste no Éden, o jardim de Deus. O jardim de Deus. E aqui ele vai falar, né? Vai citar tudo que ele fazia, que ele era um querubim, que ele era ungido, que ele cobria, ou seja, ele governava. Amém? Ele que comandava os outros querubins, ele que estava guardando, ele era um guardião da terra. Então, o que que nós entendemos? Que a priori a terra não foi feita para os homens. A priori a terra não foi feita para os homens. Até porque se a terra fosse feita para os homens, de início, tanto a terra quanto os homens teriam a mesma idade. Não é mesmo? Mas nós sabemos que a humanidade tem uma diferença muito grande de tempo de humanidade para o tempo da terra. E aí aquele que governava a terra, aquele que comandava a terra, pecou, foi achado em iniquidade e perdeu esse governo da terra. E aí Deus precisava fazer o quê? Passar o governo da terra para outra pessoa. Que outra pessoa? Adão, a qual seria a imagem e semelhança do Altíssimo. Por isso que Deus tem que restaurar novamente toda a terra, apropriar e adequar agora a terra para o homem. Como que o homem ia conviver aqui com o dinossauro? Ia ficar difícil. Porque, irmãos, não dá para você negar, os dinossauros estão aí, inclusive dentro da sua casa, né? Porque, não sei se você sabe, mas o petróleo são restos dos fósseis, não é mesmo? E se você pegar os potinhos que você tanto preza, que você não gosta de dar para ninguém, com o resto de comida, né? Os potes, né? Esses potes são feitos também de petróleo. Então, nós não podemos negar a existência deles. Então, o Senhor teve que adaptar. Por isso que o Senhor mata tudo que tinha na terra, porque a terra estava corrompida, assim como o reflexo do céu, que o céu se corrompeu, aquele que era para guardar toda a criação se corrompeu. O Senhor precisou trazer um dilúvio. Por isso que em Noé, o Senhor precisa fazer o quê? Trazer um dilúvio, porque a terra estava comprometida já tudo novamente. Tudo estava um caos, a perversidade do homem estava tão grande. E aí Deus diz, não, vou terminar novamente com essa criação aí. Só que daí Noé achou graça aos olhos de Deus e o Senhor resgata, salva, né, apontando para Cristo, mesmo. Só que aí o Senhor viu que o sofrimento do povo era tão grande naquele dilúvio, que o dilúvio, irmãos, numa enchente, dá tempo do pessoal clamar. Então o Senhor agora ele guarda a terra, ele entesoura a terra para o fogo, que não vai dar tempo de o pessoal clamar. Quando ele vier num piscar de olhos, seus olhos como chama de fogo passará sobre a terra. Amém? Então o Senhor ele restaura essa terra e passa o governo da terra agora que antes quem comandava aqui, quem controlava era esse querubim. Só que agora ele caiu e o Senhor faz uma separação da luz e das trevas. O Senhor faz o homem à sua imagem e semelhança e põe a escritura da terra
sobre as mãos do homem, disse assim: agora, vocês têm a autoridade, você vai governar. Qual que é o problema? Logo em seguida, o homem perde novamente o controle dessa terra, aonde que o homem peca e precisa sair do jardim de Deus. E aí a morte começa a reinar. Ou seja, o que reinava sobre a terra era um querubim cobridor. Ele caiu. Quem começou a reinar, governar, né? Reinar, governar sobre a terra foi Adão. Aí ele cai, e aí você vai ver que a partir de Adão, quem reinava sobre a terra era a morte. Até que viesse o resgatador, que veio nos trazer vida, vida. A lei nos trouxe a consciência do pecado e a graça nos trouxe o resgate, a vida eterna. Esse Deus é lindo, né? Vamos encerrar por aqui, para não ficar muita coisa. Glória a Deus, ficou um pouquinho mais claro agora sobre Gênesis e essa criação do Senhor? Fica, né? Tem bastante assunto, tem bastante coisa que a gente pode ainda, né, conversar a respeito, mas eu acredito que aqui a gente consegue ver todo esse processo e o que que Deus está tentando restaurar, o caminho de volta que nós precisamos fazer. Amém? Deixa eu só encerrar aqui.